Olá, alunos! Vamos dar continuidade aos estudos sobre progressão. Hoje nós vamos ver progressão geométrica, PG, e suas propriedades. Então, prepare-se para a aula. Separe o material e esteja confortável. Vamos lá. Definição de progressão geométrica. Uma PG, progressão geométrica, é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto do anterior por uma constante que é chamada de razão da progressão. Então, por exemplo, a sequência 3, 6, 12, 24, 48. O segundo termo é o primeiro vezes 2. O terceiro é o segundo vezes 2. O quarto é o terceiro vezes 2. Note que indo de um termo para o outro, eu estou multiplicando por 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Então, qual é a fórmula da razão da PG? A razão da PG é calculada fazendo o coeficiente, ou seja, a divisão, entre dois termos consecutivos de uma PG. Então, a razão da PG pode ser A2 dividido por A1, A3 dividido por A4, A5 dividido por A4, A10 dividido por A9, A7 dividido por A6 e assim sucessivamente. De uma forma geral, a razão de uma PG é a razão entre dois termos consecutivos. Vamos ver um exemplo. A sequência 2, 6, 18, 54. Do 2 para o 6, eu multipliquei por 6, por 3. Agora, o 6 multiplicando por 3 dá 18. 18 multiplicando por 3 dá 54. Então, a razão desta PG é 3. Então, eu escrevo que Q é 3. Classificação de uma PG. As progressões geométricas podem ser classificadas em 4 categorias: crescente, decrescente, constante ou alternada. Tudo depende do valor do termo A1, ou seja, do primeiro termo de cada sequência e também da sua razão Q. Então, vamos ver alguns exemplos de classificação. Quando A é menor que 1 e a razão está entre 0 e 1. A PG, por exemplo, menos 54, menos 18, menos 6, menos 2. Esta PG tem uma razão 1/3 e ela é uma PG crescente. Quando A é maior que 1 e a razão também é maior que 1. A PG 1, 2, 4, 8, 16. O primeiro termo é 1 e a razão é 2. E essa PG também é crescente. Agora vamos ver o caso do A menor do que 1 e a razão maior do que 1. Aliás, A menor do que 0 e a razão maior do que 1. Então, a PG, menos 54, menos 108, menos 216, menos 432. A razão é 2 e o A1 é menor do que 0, ou seja, o A1 é menos 54. E a razão é 2, é maior do que 1. Esta PG é decrescente. Se o A1 for maior do que 0 e a razão estiver entre 0 e menos 1, a PG também vai ser decrescente. Por exemplo, 1, 1/3, 1/9, 1 sobre 27, 1 sobre 28 avos. Essa PG tem o A1 igual a 1 e a sua razão 1/3. Então, ela é uma PG decrescente. Quando todos os termos de uma sequência são sempre iguais, chamamos essa sequência de PG constante. Então, a PG 5, 5, 5, 5, 5
É uma PG constante de razão 1. Uma progressão geométrica alternada ou oscilante é aquela cuja razão Q é negativa, ou seja, quando Q é menor que zero. Por exemplo, 5, menos 10, 20, menos 40, 80. A razão é menos 2. A forma que aparece na imagem a seguir é a expressão que nos permite obter qualquer termo de uma progressão geométrica, conhecendo apenas o valor da sua razão e do primeiro termo desta PA. Então, para conhecer qualquer termo da sequência da PG, basta conhecer o primeiro termo e a razão. Vamos ver um exemplo. A sequência a seguir é uma progressão geométrica: 2, 6, 18, 54. Determine o oitavo termo desta sequência. Vamos primeiro calcular a razão. Como eu faço para calcular a razão? Eu faço o segundo termo dividido pelo primeiro. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, como é que eu posso determinar o oitavo termo? O A8, eu vou usar a fórmula do termo geral. A8 é igual a 1 vezes Q elevado a menos 1. O N é 8. Então, A8 é igual a 1 vezes Q elevado a 8 menos 1. Então, A8 é 2 vezes 3 elevado a 8 menos 1, 7. A8 é 2 vezes 3 elevado a 7. Então, primeiro eu calculo a potência. 3 elevado a 7, 2.187. Vezes 2, 4.374. Então, assim eu determinei o oitavo termo. O oitavo termo é 4.374. Agora, neste segundo exemplo, eu vou ver qual é o 15º termo da PG. 1, 2, 4, 8. O 15º termo, então eu quero descobrir o A15. Sempre eu tenho que iniciar o processo calculando a razão. A razão eu faço o segundo termo dividido pelo primeiro. Então, é 2 dividido por 1. Agora, eu vou calcular o A15. Para calcular o A15, eu faço A1 vezes Q elevado a N menos 1. O A1 é 1, então vai ficar A15 igual a 1 vezes 2, que é a razão, elevado a 15 menos 1. 15 menos 1, 14. Então, o A15 é 2 elevado a 14. 2 elevado a 14, 16.384. Agora vamos ver o terceiro exemplo. Dada a progressão geométrica 3, 6, 12 e o último termo 3.072, determine o oitavo termo. O A1 é 3, o A2 é 6. Então, a razão é o segundo termo dividido pelo primeiro. 6 dividido por 3, 2. Está pedindo para determinar o A8, o oitavo termo. Então, o A8 é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o A8 é 3, que é o A1, vezes a razão 2 elevado a 8 menos 1, porque eu quero o oitavo termo. 8 menos 1, 7. Então, o A8 é 3 vezes 2 elevado a 7. Primeiro, eu calculo a potência. 2 elevado a 7, 128. Vezes 3, 384. Propriedades de uma PG. O produto de dois termos equidistantes do extremo são iguais. Isso significa que estamos falando que dois termos que possuem a mesma distância dos extremos e, ao multiplicarmos, encontramos o mesmo valor. Por exemplo, 2 e 64. Eles são equidistantes. Ao multiplicar, 128. 4 e 32 são equidistantes. Então, ao multiplicar, 128. 8 e 16 são equidistantes.
ao multiplicá-los, 128. Então, eu vou repetir a propriedade. O produto de dois termos equidistantes dos extremos são iguais. Então, toda vez que eu for multiplicar dois termos equidistantes, vou encontrar sempre o mesmo valor. Mais uma propriedade da PG. Três termos consecutivos em PG, x1, x2 e x3, a média geométrica entre os termos x1 e x3 pode ser calculada extraindo a raiz quadrada do produto deles. Então, por exemplo, os termos 3, 9 e 27. O termo central é o 9. Então, a média geométrica, que é a raiz quadrada de 3 e 27, é 9. Então, o termo central, ele é resultado da média geométrica de dois termos consecutivos. Aí. Vamos ver mais um exemplo das propriedades. Repare que o produto dos termos equidistantes, nesta PG, é 16.384. E aqui, se eu tomar os termos 4, 16 e 64 e fizer a propriedade da média geométrica, o 16 é a média geométrica entre 4 e 64, ou seja, se eu multiplicar 4 vezes 64 e extrair a raiz quadrada, dá 16. Agora é com você. Para fixar o conteúdo, eu sugiro que você leia e faça os exercícios resolvidos do material disponibilizado no aplicativo Aplix, segunda série, segundo bimestre. As páginas que estão essa matéria de PG é da página 8 até a página 12. Então, bons estudos!